Bom, e no Brasil, o programa Aplique Bem está em seu 16º ano. O objetivo é qualificar desde pequenos até grandes produtores ao manejo seguro de agroquímicos. Os principais pilares do programa são a proteção dos cultivos, do meio ambiente e do trabalhador rural. O programa agora terá início na Índia. A parceria é entre o Centro de Engenharia de Automação, do Instituto Agronômico de Campinas e também da empresa UPL. A gente vai falar ao vivo com o pesquisador do IAC, o Hamilton Ramos. Oi, Hamilton, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. É super importante, né, a gente detalhar esse assunto e o IAC, que é referência em pesquisa também, e mostrar de fato como é que anda essa aliança de uma expertise que já está há bastante tempo no Brasil, né? São 16 anos, e agora levando esse modelo à Índia também. Como é que isso deve funcionar? Explica para a gente, no intuito de proteger ali o meio ambiente, a saúde do trabalhador rural e todos ali que fazem parte do ecossistema. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Pois é, Renata, quando nós falamos em aplicação de defensivos, a aplicação de agrotóxicos na agricultura, o que a gente tem observado nos últimos anos é uma evolução muito grande da área de máquinas, né? Principalmente a agricultura de precisão, etc. Nós temos uma evolução muito grande na área de produtos, principalmente dentro da área de formulações. Mas quando nós pegamos essa tecnologia toda gerada e levamos ao campo, qual é a qualificação desse trabalhador que está lá para usar essa tecnologia? E não falo só dos grandes, né? Falo dos pequenos também, porque as pequenas propriedades, segundo os dados do IBGE no Brasil, são praticamente 70% do número de propriedades. Então, o número de pessoas envolvidas aí é muito grande. Por isso que há 16 anos nós desenvolvemos o Aplique Bem em parceria com a UPL, que é para levar um treinamento de qualidade para esse pessoal, né? Pensando nele, porque dentro do conceito de treinamento, o que a gente tem que colocar na cabeça é que indicador como número de pessoas treinadas não é um bom indicador de qualidade de treinamento. Porque um treinamento, para ser efetivo, ele tem que fazer o agricultor entender aquilo que você está passando para ele, e ele entendendo, ele muda a sua atitude, ele melhora a sua aplicação, ele reduz desperdício, ele reduz a contaminação ocupacional. Então, o Aplique Bem é muito focado nisso, em qualidade das aplicações, visando reduzir os desperdícios e contaminação do trabalhador e ambiental. Dentro desses 16 anos, nós já treinamos no Brasil mais de 80 mil pessoas, né? E rodamos aí o Brasil como um todo. E agora, em abril, nós tivemos um congresso mundial de química na agricultura lá na Índia, onde é a capital da nossa parceira, que é a UPL, e nós somos convidados para ficar por uma semana conhecendo a agricultura indiana. E em muito ela tem semelhanças com a agricultura de pequena propriedade do Brasil. Então nós conversamos com eles e mostramos as possibilidades do que o Aplique Bem poderia estar melhorando a condição de aplicação também lá. Fizemos um trabalho conjunto bastante grande e agora essa viabilização do programa na Índia, ela tá acontecendo. E eles esperam começar isso já em agosto ou no mais tardar setembro. Muito bom, Hamilton. E como é que foi toda essa experiência, né? Me chamou a atenção porque você falou que ali, né, nessa localidade especial da Índia, em muito se assemelha à pequena agricultura aqui no Brasil, né, feita por agricultores familiares ou pequenos produtores. O que mais te chama a atenção? O que de repente tem potencial para ser melhor desenvolvido, de repente olhando o Brasil como protagonista já mais avançado? O que eles podem e já estão fazendo de imediato, né, com todo esse apoio e suporte do IAC? Olha, Renata, quando a gente pensa pulverização, a gente só tem qualidade se nós tivermos um bom pulverizador bem regulado e operado por uma pessoa capacitada. Se nós não tivermos esses três, nós não temos qualidade. Então, o grande problema, Brasil e eles também, nós temos qualidade de pulverizadores.
Agora, como regular esse pulverizador para fazer uma aplicação eficaz e segura, vai depender do treinamento dessas pessoas que estão lá. No Brasil, para você ter ideia, só usando adequadamente o pulverizador que o produtor já tem, não precisa de milagre nenhum. É só conhecer os conceitos básicos de tecnologia de aplicação e passar para esses agricultores de uma forma que ele entenda. No Brasil, a gente já conseguiu reduzir em até 70% a necessidade do uso de agrotóxicos em uma cultura sem que isso reduza a qualidade do produto final. Então, a grande importância é a tecnologia existe, a forma de usar existe. Nós trabalhamos no IAC exatamente dentro dessa linha. E é isso que a gente vai levar, que nós estamos levando para os agricultores no Brasil e que vamos levar agora para a Índia. Exatamente, né? E eu imagino que também aqui, né, pesquisadora Hamilton, ao longo desses 16 anos, claro que a gente teve muitos avanços, não se aplica atualmente como era ali nesse passado. Então, vocês também tiveram que se readequar, de alguma maneira também estimular os produtores nessa mudança, nesse novo hábito. Isso ocorreu, né? Sim, ocorre, Renata, porque, veja bem, a gente vê na mídia, e eu sou muito crítico com relação a isso, né? A gente vê na mídia que o produtor usa muito defensivo, que contamina alimento, etc, etc. O questionamento que eu faço é, se ele usa muito, quem é que paga por esse produto que está usando em excesso? Quem é o primeiro beneficiário de se usar o produto de uma forma correta? É exatamente o produtor, porque ele vai comprar menos, ele vai ter um menor custo de produção, o lucro dele aumenta. Então, qual é a lógica? Se não é desconhecimento, qual é a lógica de se usar mal um pulverizador e um defensivo? Não tem. Então, o primeiro a ganhar com uma boa aplicação, com uma aplicação segura, é o produtor. E se ele não faz isso, e eu costumo dizer sempre, tá? No campo nós temos falha e erro. Erro é quando o agricultor sabe que uma determinada ação é errada e resolve correr o risco. Isso existe. Mas nós temos as falhas, que é quando o agricultor aprendeu a fazer daquele jeito. E o grande instrutor da nossa agricultura familiar e da pequena agricultura hoje são outros agricultores ou membros da família. Então, boa parte dos nossos agricultores, eles não conseguem muitas vezes ver o erro embutido numa determinada operação. E essa é a função do Aplique Bem, mostrar para ele que ele tem alternativas, que ele pode fazer melhor e de uma forma mais eficaz, gastando menos. Nós temos buscado ao longo desses 16 anos desenvolver instrumentos de treinamento, de transferência de tecnologia para que ele fixe os conceitos, não para que ele decore aquilo que a gente está falando, para que ele fixe os conceitos, para que ele entenda, para que ele consiga mudar o hábito dele, para que ele consiga melhorar. E graças a Deus estamos sendo felizes nesse nosso objetivo. Sim, isso que eu ia perguntar, né? Quais são agora os desafios e também nessa conexão mais profunda com a Índia, né? Como é que eles têm visto o Brasil como grande pilar? A gente é muito parceiro em vários setores do agro. Há que se destacar, por exemplo, o setor sucroenergético, com a grande produção de cana-de-açúcar ali no país, na Índia também. Então, assim, como é que a gente pode tornar ainda mais forte, né, e célere essa parceria com a Índia, e com o IAC, com o PL? Como é que isso já está sendo desenhado, Hamilton? Olha, a forma mais célere é mostrar nossos resultados. O Aplique Bem tem resultados bastante consistentes ao longo desses 16 anos, né, para que vocês tenham uma ideia. Existem trabalhos, artigos pedagógicos, dizendo que uma pessoa, um trabalhador, ele esquece em até 2 anos 80% daquilo que ele aprendeu de forma passiva, ou seja, daquilo que ele decorou, daquilo que ele não assimilou. Então, um dos pilares do Aplique Bem no Brasil é voltar, depois de 2 anos numa propriedade que nós visitamos, e entender daqueles erros ou daquelas falhas observadas inicialmente, quais deixaram de existir.
E nesse nosso levantamento, mais de 90% das falhas não existem depois de 2 anos. E isso, em termos de treinamento, é um resultado muito bom. E nós já pegamos isso, levamos para a Índia e durante uma semana nós já trabalhamos com alguns pequenos produtores, já mostrando algumas alternativas para eles de como aquilo pode ser melhorado. E aí a diretoria mundial lá da Índia, alguns diretores nos acompanharam no campo nessa visita aos produtores, eles inclusive organizaram essa visita aos produtores e eles ficaram assim entusiasmados com os resultados que isso pode trazer. Porque o conhecimento do produtor lá na Índia, principalmente do pequeno, ainda é menor do que o conhecimento do agricultor aqui no Brasil. Então, acredito que com essa ação, os resultados lá vão ser muito mais rápidos. Excelente. Muito obrigada, então, por sua parceria, participação aqui em nosso programa hoje. Pesquisador Hamilton, do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que é referência aí em pesquisa, ciência e dados também aqui para todos nós. Muito obrigada, uma excelente quarta-feira a você. Muito obrigado, eu que agradeço, Renata. Uma excelente quarta-feira para você e para os ouvintes também. Obrigada.